e era muito no fundo, eu não entendia a pergunta de quem estava perguntando lá no seu microfone. Aí eu falei, gente, eu sei que eu estou com idade, mas eu vou ao médico. Aí veio a perda de tiro de 70 anos em diante, dizer que isso é normal. É 20, 30% da mente. Se não usa o microfone, você ouve mesmo. É só aqui. Alô? Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de novembro de 2013, é uma sexta-feira, e o nosso verbete é de número 2856. Ele tem 4 páginas, 47 logias e 17 máximos. Nosso tema de hoje é o ensaio dessomático projetivo da especialidade projeciologia. E ele foi redigido pela verbetógrafa já veterana, professora Selma Prata. A professora Selma é graduada em História, especialista em orientação educacional, brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde março de 97, docente em Conscienciologia desde maio de 99 e tenepsista desde dezembro de 97. O ensaio dessomático projetivo é o exercício, treino ou experiência da consciência lúcida, homem ou mulher, de vivenciar momentos nos quais se encontra projetada do corpo humano em outras dimensões, obtendo melhor entendimento e preparando-se para a própria dessoma nesta vida atual. Na pensenologia, o holopensene pessoal do projetor, os parapensenes, a parapensenidade, os evolucio-pensenes, a evolucio-pensenidade, a harmonia entre os holopensenes multidimensionais. Na fatologia, a habilidade ao sair do corpo físico, ensaiando a próxima dessoma. A higiene consciencial colaborando para o ensaio projetivo dessomático. A convivialidade fraterna entre consim e consciex. O entendimento das realidades de fatos e parafatos, nos quais os amparadores atuam a favor do dessomante. A retomada da proexis com a reeducação pós-ensaio dessomático. E na parafatologia, a projeção lúcida autopersuasiva de a dessoma acontecer somente biologicamente. A soltura holochacral da consciência prisioneira da vida trancada ao iniciar autopesquisa dessomática. A abertura dos horizontes de outra vida mais ampla e rica. As visitas da consim projetada à paraprocedência, ampliando a certeza íntima. A eliminação gradual de a necessidade da consim ressomar. A autoconscientização multidimensional obtida pelo ensaio dessomático. E na remissiologia nós destacamos a abordagem extrafísica, autoconscientização multidimensional, autopesquisologia, multidimensionalidade consciencial e solução parapsíquica. Na frase enfática, ao intermissivista, importa a hiperacuidade multidimensional nas autoexperimentações informativas, vivenciando o ensaio dessomático projetivo e preparando com harmonia a dessoma atual. Na questionologia, você como encara o ensaio dessomático projetivo? Já refletiu sobre essa experiência para amenizar o choque da próxima dessoma? E na bibliografia específica nós temos 2 itens, 2 fontes bibliográficas, tá certo? Agora aqui na mega análise do João Paulo, autoconscientização, aprendizagem, autovivência, experimento, desapego, lucidez, proexis, transitoriedade,
multidimensionalidade, parafenomenologia, autopesquisologia, neossinapsologia, holomaturologia, extrafisicologia, dessomatologia, evoluciologia, parafatologia, projeciologia, seriexologia e tanatologia. Agora, pessoal, a gente tem um aviso para os presentes e futuros teletertulianos. A gente hoje vai ter uma matéria no Globo Repórter. Então, na Rede Globo, né, o programa Globo Repórter vai aparecer hoje, sexta-feira, uma filmagem com o CAEC e aparecem alguns pesquisadores, né, entrevista com alguns pesquisadores daqui, de Foz do Iguaçu, da Conscienciologia. Então, a gente considera imperdível esse programa para todos nós hoje, tá certo? Eles filmaram aqui o tertuliário, várias dependências do CAEC, enfim, entrevistaram, o Dolociclo também, entrevistaram algumas pessoas, e vamos aguardar aí como é que ficou a edição aí, ao vivo não, a edição no Globo Repórter, tá certo? Agora vamos lá, professora Selma, antes da gente começar aqui os debates mais abertos, eu queria que você comentasse conosco como foi a ideia desse verbete. Olha, boa tarde a todos. O ensaio dessomático projetivo, na verdade, ele, desde que a gente faz os cursos, essa vida vale por outras 20 vidas, você faz a viragem de mesa. Então, como na época tinha, em 1997, só o tratado de projeciologia, sendo experimento, e eu estudei e vi que a gente se sai do corpo, é aprendiz da dessoma. Como eu já saí achando que do corpo, que a projetabilidade lúcida, eu era uma aprendiz da dessoma e tive em 98 projeções em séries, quer dizer, 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, todas registradas, mas não era com aquela autocrítica mental somática de hoje, porque a gente ainda era muito verde enquanto estudo. E o tempo foi passando, eu fiz um verbete de fixação parapsíquica. Quando eu fiz fixação parapsíquica, eu comecei o ensaio dessomático, porque na fixação eu quis dizer o que eu tenho já de fixo, quer dizer, de várias experimentações, isso está fixado para o autorrevezamento, e está me preparando para a minha dessoma atual. Porque o professor Valdo fala na fala dele com o transmentor, nós estamos sendo preparados para o ensaio, para sermos consciências lúcidas. Então, enquanto estamos no extrafísicos projetados, nós vivemos momentos, 15 minutos, 5, 1, 30, de consciências lúcidas. Então, eu comecei a fazer o ensaio dessomático, entendendo como o estudo da dessomatologia e da tanatologia nos educa, né? nos desmistifica tudo sobre a dessoma. Então, na verdade, eu estou me preparando, não para a dessoma atual, lógico, mas o mais importante, como está o saldo da minha ficha evolutiva pessoal. Porque você sai do corpo, tem informações, mas isso não quer dizer que você está melhor ou pior. O que importa é quando você volta e vai fazer os fatos e parafatos, eles embasam as conclusões corretas do pesquisador e da pesquisadora. Por isso eu fiz ensaio dessomático projetivo, através da projeção consciente. Quer dizer, realmente você utilizando a projeção consciente enquanto ferramenta de autopesquisa. Isso. Nesse ensaio porque a projeção, ela não é, o parapsiquismo não é um poder, é uma condição, é uma ferramenta. E com essa ferramenta, você tem as informações do que é o extrafísico, desde a baratrosfera, que você vai lá para assistir, ou mesmo pode ser a paraprocedência da pessoa, não sabemos, e como você vai na sua paraprocedência, que fica bem claro, porque são várias vezes que você vai na sua paraprocedência, trazendo informações, e muitas vezes para a gente
que a gente possa fazer uma autopesquisa, de fazer de tudo para que, aonde eu vou voltar na minha paraprocedência, para que haja aquela que tem no Homo Reubanizatus, uma mudança, que é lógico que vou fazer todo um balanço, né, que tem no extrafísico, balanço do que foi da minha ficha, para ser encaminhado para um curso intermissivo melhor do que eu fiz. Então, mais ou menos, seria esse... E aí eu percebo também, se a Conscienciologia foi arquitetada no extrafísico e as reurbanizações são resultados, a Conscienciologia é resultado das reurbanizações, nós temos tudo para investir, mais cedo ou mais tarde, projeção consciente, parapsiquismo útil, e não parapsiquismo emocional exacerbado, tem tudo... faz parte do nosso curso intermissivo. Agora, é preciso de evitar a banalização e também, através da autopesquisa mental somática, nós não colocarmos, eu coloquei aqui assim, valorizar tanto. É necessário, aí é que você tem ferramenta para desconstruir, mexer aonde está errado e reconstruir o que tem que colaborar com a sua evolução. Que é meu próximo verbete, que é o ciclo Desconstrução e Reconstrução Consciencial. Você sabe, professora Selma, que você está comentando sobre isso. Essa semana, eu tive a oportunidade de ver um programa na televisão, e não cabe aqui entrar em detalhes, mas, enfim, mostra, né, a experiência e tal. Eu nem lembro direito qual era o programa, mas, enfim, mostra a vivência, a experiência a questão das curas parapsíquicas, das curas espirituais, enfim, das paracirurgias. E eu me deparei o quanto que os conscienciólogos têm muito trabalho pela frente, diante ainda de uma construção de uma multidimensionalidade absolutamente mística e religiosa, não é? Com esse caráter de, fez cura, é o santo, olha... tal fulano está, né, sendo endeusado, e a questão dos... Olha, foi um milagre. Então, ainda no século XXI, a gente não sabe se isso é melhor ou pior, né? Eu, particularmente, não sei avaliar. Mas o fato é que hoje ainda a gente vê a construção de paradigmas para algumas pessoas, por exemplo, totalmente materialistas, que elas se dão conta de que existe uma outra realidade, né? Que não a intrafísica. No entanto, ainda é uma construção totalmente religiosa e mística, né? Então, assim, puxa, como nós, conscienciólogos em geral, temos muito trabalho pela frente, diante dessa dura realidade do planeta. E eu vejo mesmo quem faz cursos na Conscienciologia, e até já... Outro dia eu vi uma pessoa que estuda muito, falou assim, nossa, eu saí do corpo, eu vejo isso como sonho, e abracei meu pai e tal. No extrafísico, essas informações vêm de pessoas nossas, mas não tem esses abraços, essas emoções que ela colocou. Eu deixei, porque a pessoa estava tão feliz, né? Porque você pode até abraçar, mas a informação que vem é a energia da pessoa com o olhar, você vê que a pessoa está bem ou não. Por exemplo, a minha irmã dessomou, quando eu tive informações, saí do corpo, ela estava ainda entubada, porque ela foi operar e não voltou. Sabe? Foi assim, abrupta a dessoma dela. Então, depois de 8 meses, ela ainda estava entubada, quer dizer, totalmente psicótica. E foi a informação, você só vê. Aí, depois de 1 ano, já fez 1 ano e pouco, é que eu tive fora do corpo, ela já estava com o olhar sorrindo, assistindo algumas pessoas, fazendo algum trabalho já bem edificante com pessoas lá, e só olhou. O olhar mostra que ela já havia acordado, estava lúcida, mas depois de 1 ano, porque foi uma dessoma abrupta. Porque a dessoma, quando é, por exemplo, uma consciência terminal de um câncer, ela vai sendo preparada. Mas essa abrupta de desastre ou de algo, a pessoa fica... Difícil. Principalmente deve ser aí a ficha evolutiva da pessoa também.
né, senão, você vê, um exemplo que nós temos da dessomatologia lúcida é o Sérgio Moscovski, né? Então, a pessoa acordou logo. Mesmo que a gente fique uma semana, sei lá quantos dias, dependendo do tipo da morte biológica da dessoma, pode ser que a gente vá ficar uma semana, né? Não sabemos como vai ser a dessoma mesmo do corpo físico. É como diz o livro da menina lá que escreveu. Nós vamos ter uma saúde consciencial. Por exemplo, eu vou ter que trabalhar a minha autocura consciencial. E não, porque a cura do corpo físico, ela não tem cura, né? Você vai fazer, toma todos os remédios, mas amanhã posso ter um Alzheimer, um AVC, e ficar aí, sei lá quanto tempo, aí vai demorar mais a lucidez. Isso aí eu já estou pesquisando, porque a lucidez de uma pessoa assim, ela demora mais um pouco. Mesmo fazendo a interassistencialidade, que eu vejo que o foco de nós, como pré-intermissivista, é essa identidade interassistencial, aqui e pós-dessoma. E pós-dessoma, você já pensou, nossa, pós-dessoma, o tanto que vai ser atuante? Eu vejo assim, sabe? Vejo porque esperamos. A atuação fora do corpo já é vamos falar assim, de um bom nível, um nível razoável. Então, pós-dessoma, eu penso que vai ser melhor, né? Vamos lá. Você quer perguntar, Pilar? Sim. Eu vou fazer um adendo depois a questão. O adendo ao que você falou, Dulce, é que a professora Selma, então, caiu bem o ensaio dessomático, porque ela falou que vai ter muito trabalho ainda para conscienciologia. Você falou, né? Vai ter muito trabalho para a conscienciologia, para os conscienciólogos estarem enfrentando esses paradigmas que nós conhecemos eletronóticos, né? E a Selma, então, falou assim, eu sei assim, do trabalho, de quando projetado, o que é que acontece e tal. Então, o ensaio dela já está, acho que, na prática, ela não está só ensaiando, ela já está fazendo isso na prática. Pilar, né? Verdade. Então, porque tem que ser aqui e agora, não é, Pilar? Porque senão não adianta. Porque eu vivo com você com um pouquinho de preocupação, assim, a gente não sabe quanto tempo vai ficar psicótico lá. Quanto tempo a gente fica parapsicótico? Não há tempo. Não é? Lá não existe assim, semana, mês, nada. É a mesma coisa que você ir dormir, está fora do corpo, você está lá trabalhando, a morte vai ser assim também, né? Mas é bom estudar, como você falou, há casos em que como ajudar essas outras consciências, né? Agora, o que eu ia perguntar é sobre a pensenologia, onde você colocou o item holopensene pessoal do projetor. Como formar e se manter esse holopensene? Esse holopensene do projetor, ele tem que ter, e a gente tem aqui o foco, a atenção, a concentração naquele momento que você está no extrafísico. Se eu estou lá, é engraçado, eu às vezes aqui não tenho dispersão, mas aqui a gente acaba tendo. E lá não, eu sei que eu tenho que ter o foco, a atenção, o holopensene do que eu estou vivenciando naquele momento. Se não, eu mudo de dimensão ou eu volto para o corpo. Então, o holopensene é aquele de fraternismo, de que eu estou naquele momento ali para obter informações. Na verdade, é para informações. Eu coloco isso, eu estou aqui para ter informações, para aprender. É a tarefa de esclarecimento no extrafísico. Eu vejo assim, o holopensene do projetor, sabe, Pilar? Se vocês quiserem acrescentar. Então, ele se forma assim com essa experiência mesmo, né? Com essa prática que você falou, de estar estudando, pesquisando. Aí ele se mantém, né? Porque eu vejo assim que manter esse holopensene, então, aqui e lá, não é aqui e lá, é o mesmo holopensene. Então, o mesmo holopensene, você não muda. Né? É igual o professor Valdo falou hoje na mini tertúlia, o temperamento não muda. Né? Você vai dessomar e o temperamento continua. Mas nós temos que trabalhar o nosso temperamento já aqui. E o holopensene é a mesma coisa. Eu não posso ter um holopensene aqui negativo, antifraterno, e lá ter outro. Então, o holopensene é o mesmo.
né? Em todos os locais, em todos os momentos, em todas as dimensões, e principalmente com foco na interassistência. É isso que eu ia comentar. Eu penso que, pelo menos do que eu já vivenciei, de momentos de ênfase, de maior ênfase na projetabilidade, porque, como você falou, aqui, por exemplo, na Cognópolis Foz, você tem muitas frentes, muitas abordagens, e é claro que a condição ideal é você ser projetor o tempo todo, né, ao longo da sua vida. Mas, em termos de foco de autopesquisa de projeção, foi só quando eu acho que a questão da docência em projeciologia é um diferencial enorme. Acho que faz muita diferença, pelo menos no que eu já pude observar, no meu caso, no caso de outros professores, em termos de potencialização dos experimentos. E você só vai perceber isso com o passar do tempo. Isso. Porque quando você inicia, você estuda, você vai na banalização. E aí, você não dá depois tanto que vem a valor, autopesquisa mental somática, você vai vendo a importância das especialidades, da interdisciplinaridade, né? Porque é muito importante, mas se a gente levar para o lado da autopesquisa, né? Multidimensional, lógico. Exatamente. Então, é muito importante, e eu vejo assim, esse ensaio dessomático vai educando as pessoas, e para educando. Né? Então, quando eu entrei no CID, Colégio Invisível da Dessomatologia, pena que não está pegando online, porque elas estão lá vendo, eu brinquei, eu falei, eu sou a mais velha e a mais nova, mas, ao mesmo tempo, tem tudo a ver. Eles têm o projeto de vida saudável, eu até coloquei aqui, vida saudável e dessoma feliz. Essa vida saudável é a lúcida aqui. Não é só a saúde, é saúde consciencial, sim, mas é com harmonia, é com assim, interassistencialidade. E essa dessoma feliz, ela só é feliz se você tiver lucidez depois de alguns dias. E nós vamos ter. Isso eu tenho certeza pelas projeções, pelo ensaio dessomático, pelas projeções que acontecem. E mesmo quando você vai na baratrosfera, olha a importância da projeção lúcida. Você vai na baratrosfera. Quem vai muito na baratrosfera pode ser a sua paraprocedência. Não tem problema, você tem um diagnóstico. Mas nós vamos na baratrosfera mais para assistir, para fazer resgate. E eu vejo que quando tem esse resgate, eu ainda perco a lucidez um pouco e volto ao corpo. Por quê? Ainda não estou, vou falar no meu caso, ainda tão pronta para fazer esses resgates, porque é muito avançado, né? Mas, se a pessoa vai na baratrosfera, só fica na paratroposfera, pode ser a paraprocedência. É um diagnóstico de você ainda ter tempo hábil para trabalhar a sua ficha evolutiva pessoal, porque você vai voltar para a baratrosfera e ser retirado de lá, por que não? Eu não digo que para um curso intermissivo, mas para uma dimensão extrafísica, né? Para daqui, sei lá, umas 2 vidas, fazer um curso. Então, é um diagnóstico. Porque as pessoas, por exemplo, você vê pelos seus próprios sonhos. Se o sonho é só coisa que mostra como você é, a projeção lúcida mostra você. Agora, é lógico que para te dar um diagnóstico, eu vejo assim, para que eu possa trabalhar mais, sabe? Trabalhar as energias, ter padrão pensênico, as ações do dia a dia, né? Ter esse foco da identidade interassistencial, aqui e pós-dessoma. Claro. E agora, na ressoma. Isso, agora só lembrando, né, professora Selma, em tese, o intermissivista, ele já saiu dessa condição... exatamente, ele já saiu dessa condição de, vamos dizer assim, de residente baratrosférico, né? Quando ele foi, para quem não conhece o conceito de Heuerbeck, né, no caso, os intermissivistas, eles já estavam no momento, claro que todos nós em algum momento estivemos por lá, né? Isso faz parte da evolução. Feliz ou infelizmente faz parte da evolução, em algum momento habitar aí as baratrosferas, aí as dimensões... Nós vamos na baratrosfera para assisti-los. Exatamente. Mas então, só para clarear o conceito, né, de Heuerbeck, em algum momento essas consciências são retiradas ou
para ir para uma outra dimensão extrafísica melhor, certo? Ou ressomarem, ou irem transmigradas para planetas, no caso, inferiores, né? Então, no caso, professora Selma, essa sua pesquisa, eu queria perguntar sobre isso, em relação às pesquisas que vocês fazem no CID, né, no Colégio Invisível da Dessomatologia. Não, veja Vocês bem, têm alguma coisa específica sobre a condição dos tem temas que intermissivistas? são estudados, temas né? em análise para Temas serem que são mergulhados. estudados, mas isso eu cheguei a essa conclusão assim. Vamos supor que a pessoa saia do corpo, isso a gente vê muitos dos alunos falando, e vai só na baratrosfera. Aí eu falo, é um diagnóstico e você tem que melhorar você. Claro, claro. nesse sentido. Com certeza. Porque toda reurbanização, nós já passamos por isso, vamos voltar para assistir as consciex que foram reurbanizadas. Que foi, né? É um tipo de afinidade que a pessoa e as tem. nossas né? afinizações e que nós deixamos para trás. Exatamente. Mas, na verdade... Mas manter o holopensene pessoal sadio. Rígido, exatamente. Aquilo que a gente estava falando Exatamente. antes, sobre o holopensene pessoal sadio, para quando for, claro que a gente vai, é como se fosse um contágio, uma contaminação, mas, ao mesmo tempo, está lúcido para, ao sair, não carregar, né? E aí, dentro desse conceito, né, Pilar, lembrei agora da pré-intermissiologia, que tem sido colocado para a gente, né, uma das mais recentes verpões, né, da Conscienciologia, de nós, intermissivistas, nos prepararmos para, aqui, então, na condição de pré-intermissiologistas, né, de nós nos prepararmos para a questão da liderança interassistencial, liderança justamente, exatamente, não, mas nos prepararmos aqui agora para essa liderança no período intermissivo, que certamente é fazer, por exemplo, resgates, assistências nas baratrosferas da nossa afinidade, enfim, do que a gente deixou para trás. Tá certo? Ficou Porque bem aqui, claro naquele então, escrito do transmentor, né, para o professor Valdo. Então, por exemplo, aquelas 6 conselhos que estão lá no Homo sapiens reurbanizados, você põe 7, 8, é o seu grupo evolutivo que você vai assistir. Claro, nós temos resquícios, às vezes, até daquilo ainda. Né? Então, aquele grupo, nós vamos voltar e assistir, mas com muito mais... gabarito, né? Com mais assim, lucidez. Isso. Né? Esse é o grupo afinizado a mim, que eu vou assistir. E se nós, então, esse trabalho que nós fazemos aqui é o nosso ensaio também para essa liderança intermissiva, né? Este ensaio é porque aqui nós vivenciamos vários tipos e diversidades energéticas. O nosso soma, o nosso soma é a ferramenta com o energossoma de vivenciar tudo isso, essas diferenciações. Então, se nós dessomarmos com esse holopensene sadio, projetivo, lúcido, nós vamos conseguir fazer, então, essa assistência, essa liderança na baratrosfera sem nos contaminarmos, sem nos contagiarmos. Porque aqui é o exercício maior do que lá. Lá, a gente facilmente pode ser contagiado. Mas esse exercício que nós fazemos aqui, quando a gente tem o soma, é que nos dá força consciencial. A gente, às vezes, não sabe que essa autoconsciência é a nossa força. Então, nós vamos dessomar com essa força, aí nós vamos poder estar exercitando lá a liderança. Né? Você vai na baratrosfera para assistir e vai sair. E vou sair. A hora que volta, o corpo ainda ganha um banho de energias. Justamente. E aqueles que estão lá já são encaminhados através dessa atração. Isso. Né? Muito então, bom. vamos clareando a nossa experiência. Selma, na página 30... A gente está percebendo aí que você faz muito ensaio, né? E continua fazendo. Na 30? Na 1, 2, 3, 4, esqueci de marcar. A volitação prazerosa, eliminando o medo da dessoma. Você pode falar com exemplo? Isso aí é muito bom. Sim. A volitação prazerosa, eliminando o medo da dessoma. Essa volitação aqui não é aquela só que antes a gente faz, não é passeando. A volitação ela é prazerosa, porque primeiro você percebe toda a energia cósmica no seu psicossoma, né? E muitas vezes recebe até uma chuva extrafísica. Então você vem com muita energia.
E ali você entende, porque você não fica só na volitação, você é levada para assistir alguém. Sabe, né? Por exemplo, então, é muito prazeroso você sair volitando, e na volitação, quando eles te levam, porque ela é mista, para um local e que você vai assistir, então as suas energias já estão transbordando. A hora que volta dessa volitação, eu pus prazerosa por isso, porque o banho energético ele vem mais forte, porque você está com muita energia extrafísica. Ao interiorizar, aquilo jorra e vem a rememoração em bloco, na verdade, dando esse certificado, vamos falar assim, você saiu projetada mesmo. E, então, eu coloquei a volitação, para mim, ela me deu esse muito entendimento do ensaio dessomático, porque você não fica só volitando. Após a volitação, você vai para algum lugar, porque os amparadores colaboram com isso tudo. Agora, em Principiologia, na mesma página, é o último princípio, o princípio autossuperador do retorno ao equilíbrio após projetivo. O princípio da autossuperador do retorno do equilíbrio pós-projetivo. É porque muitas pessoas voltam ao corpo, eu não tenho esse emocional aqui, Cíntia me conhece, assim, de exacerbado, que até não é que eu não tenha sensibilidade. No extrafísico, menos ainda. Eu fico muito assim, eu então volto ao corpo, eu não tenho aquela euforia, eu tenho uma harmonia, um bem-estar, né? Porque você fica muito bem e vai registrar, porque o mais importante para mim é o registro. Então, eu não fico assim, nossa, que legal, que beleza. Onde eu coloquei isso daqui, olha, o equilíbrio pós-projetivo, que se a pessoa não tem esse equilíbrio, ela vai ficar na euforex nós vamos ter no extrafísico, ou quando dessomarmos, mas numa euforia que vai dificultar ela falar, eu vou deixar para registrar amanhã. Então, nisso eu tenho muito equilíbrio de não ter essa euforia, porque teve uma informação, a tarefa de esclarecimento no extrafísico. Ok. Agora a última. Em Mitologia, na página 31. O mito de terceirizar, nossa, eu não enxergo, o destino aos amparadores. Isso aí é muito bom. Nem é um mito, é um mito, porque nós somos tão religiosos, que a gente pedia aos santos, ao sei lá mais quem, cada um com a sua religião, mas na Conscienciologia a gente começa a terceirizar para os amparadores. Olha, amparador, me ajuda nisso, e evoca o amparador. Nós precisamos parar com isso, né? Então, terceirizamos, saímos de uma... em outras vidas, nessa ainda, já tivemos religião, já fui na parte religiosa, artista, já lecionei música 20 anos, e ainda terceirizamos, evocando o amparador. Isso é necessário. Hoje não dá mais para quem estuda e quem pesquisa Conscienciologia. Né? Selma. Tudo bom? Então, Selma, trazendo aí de volta, né, o aspecto reeducativo das projeções conscientes, você falou bastante. Que página? Não, na verdade, antes eu queria trazer uma experiência que eu tive essa manhã, antes de acordar, né? Estou fazendo o curso da Conscius, Recim 1, então a gente vai respondendo as perguntas do conscienciograma, e ontem uma das perguntas que nós estivemos trabalhando era com relação às reações emocionais frente às situações catastróficas, né? Como que você reage. E aí, essa noite, né, quando eu acordei, não tive muita lucidez, mas eu tive 2 contextos assim que, numa delas, eu chorava, assim, copiosamente, e no outro entrei em desespero. Então, assim, foi, entre aspas, uma sincronicidade, né, que com isso, então, eu achei que esse item da interaciologia, a interação de dimensão física e dimensão extrafísica, na página 31, a primeira interação. Ele explicita bem essa situação da gente estar aprofundando a autopesquisa, né? Sabe, eu não tive muita lucidez
nessas vivências, mas eu rememorei integralmente. E aí, com isso, eu vou conseguir trabalhar melhor, né, a minha autopesquisa. Então, eu achei que foi bem paradidático, assim, essa experiência. Essa interação, dimensão física e dimensão extrafísica, você é o que é aqui, né? Sim, aqui sim. E lá. Então, agora e lá parece que fica mais claro, mais evidente muito os nossos traços, né? Precisa ser trabalhado. Você vê tudo mais claro, né? Se você vê uma paratecnologia, você vê lá no fundo daquele, sei lá, se é para microchip, o que seja o que for. Agora, pesquisa por que desse choro. Não é? Tem relação com a pergunta que a gente trabalhou, né? E até naquele momento, né, eu não consegui responder direito, né? E agora eu vou, né? Agora registrei, lógico, né? Está tudo registrado para aprofundar. Porque, na verdade, esse choro, tanto aqui no intrafísico como no extrafísico, nós temos que... Para que chorar? Né? Ainda mais projetado, aí é que a gente não chora. Você fica atento e atento a que está, quais as informações, quais a tarefa de esclarecimento, a essência do que você vai pegar ali. Né? Está ligado, Pilar? Está ligado? Não estou ouvindo. Eu falei que foi oportuna a sua recomendação de a Keiko pesquisar aí o choro, mas lembrar que quando a gente está diretamente no psicossoma, às vezes não é tão fácil assim segurar a repercussão que tem o ambiente ou outras consciências junto a nós. Que aqui o soma segura. Eu posso aqui até segurar um choro, uma emoção, mas quando a gente está direto, o psicossoma fala, o psicossoma abraça sem você mandar, sabe assim? Então, é claro que precisa ter todo esse autocontrole, mas com essa autopesquisa, com esse aprendizado, né? Que lidar com o psicossoma diretamente é um exercício que a gente está fazendo ainda. Mas veja bem, Pilar, ótimo, mas o nosso psicossoma, ele tem que ter equilíbrio aqui e lá. A nossa liderança é aqui e lá. É daqui para lá e de lá para cá também. Então, o psicossoma que chega no extrafísico e vê uma irmã que dessomou, ou o pai ou a mãe começa a chorar, não está com equilíbrio. Sim. Aqui e também lá. Não, mas é um desequilíbrio momentâneo. Se a gente não é uma pararrobótica ou um robô, né? Às vezes é só naquele momento, enquanto você tem aquela experiência, que vem aquela emoção, aquela reação mais emotiva. Porque muita gente aqui também esconde as emoções. Eu digo esconde que assim, a pessoa não reflete, ela não reflete sobre as emoções dela. Ela é aquilo e pronto. E ela está sempre bem, está sempre ótima. E ela pode um dia se pegar de surpresa com uma emoção que ela não sabe de onde vem. Porque não conhece o seu psicossoma. Mas, na verdade, o que eu quis ressaltar é, entre aspas, uma sincronicidade. Estou estou aprofundando a minha autopesquisa, e essa questão, né, da reação emocional é um traço que apareceu, mas é que eu tenho e que eu preciso aprofundar aí, né, para trabalhar. Né? Foi bem, assim, na verdade, paradidático mesmo, para me mostrar claramente a minha condição emocional. Eu acho que é importante você considerar essa hipótese de uma projeção, vamos dizer assim, assistida. Né? Educacional. É educativa, né? Educativo. Foi um autodiagnóstico. Né? Agora, é interessante também a gente pensar na questão nas pesquisas da mnemônica em geral, né? Como que essa questão da facilidade que a gente tem de reter eventos intrafísicos mais emocionais, que mexeram mais com as nossas emoções, acontece a mesma coisa. Quer dizer, não é a mesma coisa, mas parece que também tem uma ligação. Né? Que as rememorações vêm mais fortes, talvez mais fáceis. Aí quando tem algum evento, vamos dizer assim, emocional mais forte. Né? E aí entra quando é uma retrocognição. As retrocognições, porque a gente lembra mais em várias retrocognições do mesmo tema. Porque você dessomou, por exemplo, no meu caso, com tiro das costas, então pega muito mais. A holomemória está gravada.
Então, do dimental soma, você tem muito mais dificuldade, porque a gente não lembra do curso intermissivo último, porque é mental somático. Né? Então, o psicossoma, ele pega mesmo em todas as dimensões. Né? Em todas as dimensões, não, dimensão extrafísica mesmo. Agora, professora Selma, tem uma pergunta aqui de uma teletertuliana de Madrid. As perguntas que a gente está conseguindo receber, que a gente está com um probleminha na internet, nesse exato momento estamos offline, mas as pessoas estão sendo avisadas que elas vão poder ver na gravação em seguida ou, de repente, entrar no ar. Né? Então, essa teletertuliana está perguntando de Madrid. Então, é sobre a parafatologia, na página 30, segunda linha. Baixo para cima? Página 30, segunda linha, parafatologia. Ela pergunta se você poderia, ela pede se você poderia contar a sua experiência com a projeção lúcida autopersuasiva de adessoma acontecer somente biologicamente. Na segunda linha? É sobre essa questão da de adessoma acontecer somente biologicamente. Você pode contar alguma experiência sua sobre isso? Olha, esse ensaio dessomático é justamente devido a essa fase. Ela te convence que você não morre, se você não dessoma, é só biologicamente. Agora, olha, diferente, veja bem, de uma projeção, porque a ciência convencional já tem no Projeciologia isso. Ela diz, a projeção lúcida não existe. Existe o ensaio da morte biológica. É morte mesmo. Agora, quando você sai do corpo, você tem certeza, porque ela te convence, ela é autopersuasiva, que o seu soma é que desativa. E você vê isso na autobilocação. Exatamente. Se você sai do corpo, vê claro. seu próprio corpo, você não tem dúvida. Você vê tal e qual, com a roupa, com o pescoço virado, porque você está dormindo, é como se você estivesse ali dessomada. Então, ela te convence, e você fora do corpo, dali você já sai, vai assistir mais alguém, mas eu acho que a autobilocação, inclusive eu coloquei no exemplarismo, é o que mais convence. É perfeito, é perfeito. Perfeito. Não tem como você... Você está constatando, você está lúcido, não tem como. E você constata, puxa, aquele soma ali é o meu. E eu estou aqui. A única coisa que você vê, e você sabe que não dessomou, e se dessomar também você vai... Fica ótimo, não tem problema, mas é que você vê o cordão, eu vejo o cordão de prata, então você sai volitando o que for. Mas a autobilocação, ela te convence. E não é só uma vez, porque uma projeção lúcida somente, eu acho muito pouco de autobilocação. Uma autobilocação que você vê a cor da sua roupa, do seu pijama, as paredes ficam alongadas. Então você tem certeza, poxa, eu sou uma aprendiz da dessoma. Então, não tem dúvida nenhuma. É aqui atrás de você. Por favor, na fatologia, na terceira linha, aliás, na segunda linha, no finalzinho, você fala sobre o temor da morte. Qual linha, por favor? Na segunda linha da fatologia, no finalzinho da segunda linha. Início da terceira linha, o temor da morte. Eu gostaria de colocar uma experiência minha de projeção em função desse ponto aí e você poder, em seguida, dar uma aprofundada sobre esse assunto. Por exemplo, eu já tive uma projeção em que eu estava dessomada, num ambiente escuro, recém-dessomada, e comecei a ficar assim, impaciente, porque eu fiquei me questionando, dessoma é só isso? Ficar aqui parada sem fazer nada, né? Porque eu gosto de estar sempre me exercitando. E após falar isso, eu ouvi uma voz do meu lado, ainda no escuro, tenha calma. Aí quando eu ouvi essa voz, eu digo, pronto, estou tranquila, porque eu sei que vai surgir alguma coisa para se fazer, não é? Aí em seguida, eu ouvi aquele clareou como se fosse um amanhecer de um dia, muito bonito, uma paisagem linda, e daí eu acordei super satisfeita com essa experiência, né? Apresentando eu morta, mas, no entanto, uma situação prazerosa pós-morte.
Aí essa coisa do temor da morte, como é que a gente você poderia aprofundar esse assunto, digamos assim, porque as pessoas quando dessoma, a gente percebe isso em projeções, de que você não chega para elas e coloca isso de forma contundente, né? Tem que ser um trabalho realizado, inclusive, por amparadores que são pessoas mais experientes, para passar essa informação para o dessomado, que ele se encontra nessa condição. O que é que você poderia acrescentar? Olha, eu vejo, vamos por parte, né? Porque você perguntou a aprendizagem projetiva para a procedência pós-dessoma, né? E o temor da morte, foi essa a pergunta? Agora, esse temor da morte, essa experiência que você teve, eu acho que te dá um diagnóstico, você vai estudar sobre a dessomatologia, tanatologia, tanatofobia. Então, o estudo, a dessoma educa. Então, te deu um diagnóstico, você precisa de estudar. Porque se é estudo, o amparador vai te dar outras experiências além dessa, né? Porque se tiver medo, agora olha aqui, eu coloquei isso daqui, aprendizagem projetiva, evidenciando a paraprocedência, porque você vai na sua paraprocedência pós-dessoma, né? E o temor da morte não tem o que temer, porque você não morre, você sai mais viva do que nunca. Mesmo que você fique uma semana, sei lá, num sono reparador, dependendo da morte biológica, da morte física, você não tem que temer, porque você vai sair vivo, você sai lúcida. Sai lúcida, sim, nós não somos Sérgio Moscovski, mas nós vamos ter lucidez. Agora, é necessário aproveitar essa sua experiência e pesquisar e estudar mais sobre a tanatologia. Quem sabe você entra no Colégio Invisível da Dessomatologia, porque é muito, muito bom, muito interessante colaborar com esse Colégio Invisível, porque tem tudo a ver de repensar a morte, estudar a morte, né? E, na verdade, sair vivo dela, sair com lucidez. Não no momento da dessoma que eu penso que eu vou ter algum gap, porque amanhã eu tenho uma isquemia, que eu tenho tudo para ter outra, ou uma AVC, sei lá. Então, eu vou ter lucidez, mas eu não tenho... Agora, o medo da morte também, preciso de você fazer autopesquisa. Olhe o saldo da sua ficha evolutiva pessoal. Se nós vamos ser completistas, e hoje na tertúlia, mini tertúlia, foi falado, TENEPS, OFIEX, completista e despertologia. Né? Então, seria o nosso caminho. Se eu tenho uma ficha evolutiva, o saldo positivo, eu não tenho o que temer. Eu saio do corpo, mesmo que quem não saia do corpo. Vamos supor que a pessoa não tenha projeção, porque preciso de você ver. Você perguntou, estou sonhando ou estou projetado? Porque pode ser que seja sonho. Eu pus aí, muitas pessoas sonham com a morte. Vê o caixão, chora, etc. e tal. Então, o sonho é muito diferente de projeção. Eu não sei qual foi a sua experiência, mas que falta aí mais estudo da tanatologia, da tanatofobia. Eu tenho um aprofundamento temático que eu fiz, de umas 7 linhas, da tanatologia, tanatofobia, a história da morte, da dessoma, que ajuda muito, faz parte do curso do CPC, do IIPC. Tudo bem? No meu caso, eu não tive medo da morte naquele momento. Minha dificuldade era saber como era esse pós-morte, se ficaria parada sem fazer nada no extrafísico. Foi essa a ideia que eu tive inicial. Mas aí, com o amparador, possivelmente devia ser a voz do amparador, pelo tom e pelo bem-estar que eu me senti depois, então isso aí me deu a calmia e a coisa funcionou bem. Agora, eu queria colocar uma experiência com meu pai. Ele tinha muito medo de morrer, então, já próximo dos 80 anos, os amigos dele dessomando, e ele sabia que a vez dele também estava próxima de chegar, e, em função disso, ele imaginava dessa forma. Se eles estão indo, eu também devo embarcar logo. E ele tinha muito receio de morrer. Mas só que quando ele adoeceu no período que ele teve câncer de próstata, e já no final, que ele já sabia que ia dessomar,
ele teve um certo amparo, porque ele ficava mais no extrafísico do que aqui no intrafísico, já no final. Então, ele encontrava com os amigos dele, os amigos vinham visitá-lo. E ele dava tchau, né? E dizia, olha, fulano, dizia o nome, né? Vicente, veio aqui me visitar, dá tchau para ele, dizia para a esposa dele atual, né? Na época. Então, ele teve esse aporte dessa transição do intrafísico para o extrafísico. E aquele medo que ele tinha, a gente já não presenciava por conta dele estar mais lá do que aqui, né? Aí foi bem positivo, pela recepção que ele teve dos amigos, né, extrafísicos que vinham conversar com ele ainda aqui no intrafísico. Aí eu achei isso muito positivo, porque o medo, de certa forma, foi atenuado. Muito bom para ele. Uma coisa, nós temos que ter lucidez, com pai ou mãe, ou com filho, ou com irmã, nós não mudamos pós-dessoma. Se a pessoa, não estou dizendo seu pai, nem o meu, nem minha irmã, e nem o próximo que for, nós vamos, se eu sou aqui, o que eu sou aqui, eu vou ser lá. Eu não vou virar santa de repente, né? Então, a gente tem muita coisa assim, quando alguém dessoma, mais acontece em sonho, que não é o seu caso, mas do que realmente uma projeção. Porque nós acostumamos muito, eu nunca fui espírita, mas a religião católica que eu era também ainda não diz nada, vem mensagens depois de poucos dias. Não existe isso, as informações são muito claras de falar, manda um abraço, manda isso, manda aquilo, ou te dá um abraço. É preciso de estudar muito ainda, sabe? É bem assim... Agora, uma coisa é certa, né, Selma? Nesse caso que ela relatou, certo. Sendo, né, parece que realmente foi um fato, para fatos, né, considerando essa como uma hipótese de pesquisa, eu acho que tem uma coisa séria aí, que é o mérito do dessomante. Sim. Né? O mérito dele de receber assistência no sentido de conscientização e preparo para dessoma. Que aí tem aquele, exatamente, que aí tem aquele oposto, né? Daqueles dessomantes, pré-dessomantes, que ficam anos em coma ou entubados, enfim, e que a gente coloca na TENEPS e pede ajuda e tal, e nada, não acontece nada. Ou seja, a pessoa precisa passar, não é que ela não está sendo amparada, mas ela precisa ainda ficar aqui no intrafísico. Tem a meritocracia, mas no caso de em coma e vários meses, eu sei, porque outro dia eu conversei muito antes, hoje, inclusive, com o professor Valdo. Ele disse assim, olha, tal pessoa vai ficar uns 8 meses, ou mais, demorando pela doença que tem. Então, você não sai do coma de repente, a não ser pela meritocracia, pela ficha evolutiva, né, do saldo da ficha evolutiva. E também isso não é nada, você ficar 8 meses ainda em coma no extrafísico. Né? Eu saí do corpo volitando, como eu falei com ela, e fui levada para um hospital com um colega voluntário lá de Uberaba. E ele estava meio obnubilado e falou, onde nós estamos? Falei, projetado, e vamos assistir. E o amparador na nossa frente. Todos eram pós-dessomante, todos dormindo, muitas marcas. E onde nós passávamos a mão, muitos abriam os olhos, outros não. Quer dizer, outros iam continuar comatoso, mas a meritocracia ou o saldo da ficha da pessoa, dá para contar. Conta ponto, vamos falar assim. Que é interessante a gente considerar, né, que muitas vezes é mais útil, evolutivamente, a pessoa ficar em coma no intrafísico, para ela recuperar melhor a lucidez extrafisicamente do que o contrário, ela dessomar logo. Quer dizer, que a gente tem que pensar que é uma outra lógica, não é essa nossa lógica. Fica logo bom, então dessoma logo para resolver. É multidimensional, é diferente dessa dessa paralógica, né? Mesmo eu apresentando esse verbete, ensaio dessomático, essa é uma ótica que eu ainda sou consim. Claro. Mas a consim, quando está consciex lúcida, projetada, a ótica é outra. Exatamente. E quando dessomamos, a ótica é no multidimensionalidade. Tem até um verbete da professora Sandra, que ela defendeu há alguns dias, que é justamente essa questão da paralógica interassistencial, né? Que ela
É bem ampliada e é fora do que a gente está acostumado a querer, ou a pensar, ou a deduzir. Por isso que nós temos que olhar a nossa realidade todo o tempo todo e a para-realidade ao mesmo tempo. E a gente não faz isso dos fatos e parafatos que embasam as nossas conclusões corretas. Porque se nós observarmos que aqui está acontecendo um fato e parafato, né? Então, os olhos, o olhar da realidade e a para-realidade é outro, só que a gente fica só no olhar físico. Um comentário com relação ainda à pergunta dela também, quando ela disse que se projetou e não sabia o que fazer, e o medo em dessomar e não saber o que fazer, né? Tem a questão do alvo mental, tanto para a projeção quanto você pode ter como uma hipótese para depois a dessoma, colocar um alvo mental, né? Então, se projeta e coloca um alvo mental. Para onde eu vou? Quero ir lá para voltar, pegar uma aula do curso intermissivo. Ou então dessomou, teve lucidez que dessomou, tenta se conectar com a paraprocedência, né? Alguma coisa que seja mais positiva. Que se ficar muito tempo perdida ali, pode se afinizar com alguma outra coisa, alguma outra ideia. E o melhor de tudo, né, Cíntia, nós aqui intermissivistas vamos buscar o completismo existencial para a gente ter um paracomitê de recepção pós-dessoma, tá certo? Para já encaminhar a gente não ficar perdido, eu não tá sei certo? Se vocês Condição ideal. Eu vejo que nós vamos ter essa recepção, mesmo se não ficar comatoso alguns dias, mas mesmo assim vai haver, né? Porque nós estamos caminhando. Eu vejo que essa vida minha, intrafísica, valeu por 50, porque eu já fui várias, e eu tenho retrocognições, mais de 5, 6, de 3 vidas. Muito belicista, artista, imigrantes, de ser uma imigrante escrava branca. Quer dizer, mudou muito. Não fui litrê, não fui grande escritora, então não fui uma personalidade assim. Mas em todas as 3, eu já fazia assistência, naquela época na vida, assistência bem de cura, nessas coisas que hoje não tem a paracirurgia, mas que mudou muito. Então, há uma mudança de cognição mesmo, né? Então, valeu por 50 vidas. Porque as outras foram muito, você vê, de artista, de belicista, de passar para uma lucidez melhor. E se nessas outras vidas não tinham tanto o mental soma, nessa já tem, né? Essa aqui, o mental soma, já está mais ativado um pouco. Pode melhorar mais. E ainda erro. A errata lá do verbete da Dulce, erro e mesmo as imaturidades. Agora, o próximo verbete é ciclo, desconstrução e reconstrução, consciencial. Quer dizer, o que eu tenho que desconstruir de trafares para construir, reconstruir melhor, né? Então, é uma continuidade do ensaio projetivo. Porque, sem isso, nós vamos ficar na mesmice, ser antepassado de si mesmo. Exatamente. Selma, dá para você falar um pouco sobre a última frase da fatologia, aí onde tem a retomada da PROEX com a reeducação pós-ensaio dessomático? Sim, a retomada da PROEX pós a reeducação, com a reeducação pós-ensaio dessomático. Porque quando você volta ao corpo, você retoma a sua vida normal, a sua PROEX. Então, o que é essa retomada? Após a projeção, a experiência fora do corpo, enfim, após as informações que você teve, além de registrar e fazer uma autopesquisa mental somática, você vai ver, vou retomar a sua PROEX, do que você veio fazer aqui. Eu vejo o foco à interassistencialidade. Na interassistência, mas qual a minha retribuição? A interassistencialidade, as reconciliações, as nossas retratações, acabar com esses nossos os apegos somente à vida até o dia da dessoma, porque eu tenho que tratar do físico, mas o desapego, e, enfim, eliminarmos os nossos trafares, mas escrever e eliminar mesmo.
Então, a retomada da PROEX, aqui entra cosmoética, para direito, para diplomacia. Eu até escrevi aqui, o caminho da holomaturidade, a retomada da PROEX é a nossa mega fraternidade, mas vai passo a passo. Mas você tem que escrever, fazer. Porque só falar, como diz Richard Bach, falar e não fazer é a mesma coisa de não fazer. Então, a retomada da PROEX é isso. O que você veio fazer aqui? Eu sei que a cosmoética está aqui e a interassistencialidade também. E aí entra as reconciliações, entra tudo o que nós estamos fazendo e muito mais. Porque a gente não sabe da metade que a gente ainda tem que fazer. Se eu tiver 5 anos de vida pela frente, que eu não sei, eu penso, hoje até falei isso de manhã, que dá para chegar ao completismo, mas ainda vem a TENEPS, que já tem 17 anos, a UFIEX eu acho a mais difícil. Professor Valdo, que aí é que vem, aí é que vem o ser desperto, a desperticidade. Mas Selma, olha, pelo menos do que eu já ouvi de comentários, né? É claro que a conscienciologia, sendo uma ciência, sempre tem as verpões, mas, enfim, das verpões que eu já soube, né, é que essa questão da UFIEX, para a maioria de nós, assim, na média, é claro que sempre tem as exceções, é uma das condições mais difíceis da gente alcançar. É por isso, eu perguntei para ele hoje de manhã. Exatamente, mas assim, realmente das mais difíceis. Então, o professor Valdo ele já está colocando não a UFIEX antes da desperticidade, ao contrário, a UFIEX é bem mais difícil, não é que é bem mais difícil ou mais fácil. Hoje, a hora que eu tô a questão não é essa, é que é mais complexa, porque exige, por exemplo, uma intimidade, uma desenvoltura projetiva e de liderança multidimensional e de traquejo com os amparadores que enfim, eu já ouvi ele falar isso várias vezes, né? Que não é alguma coisa simples de se conseguir numa vida. Eu fiz essa pergunta. Mas vamos lá, né, gente? Eu fiz essa pergunta e ele não respondeu. Eu não queria ouvir aquela resposta, porque na minha cabeça. O que você perguntou especificamente? Eu perguntei de manhã. Porque ele falou, não, a UFIEX vem antes da desperticidade. Eu falei, eu vejo, não necessariamente. A desperticidade é o desassédio que você consegue nessa vida, daqui 1 ano, 2, 3. Uhum. Agora, a UFIEX eu vejo mais distante. Olha que eu saio do corpo, mas você está, aquele elástico, você vai, assiste lucidamente e volta. De alto nível, né? Exatamente. Mas, e ele colocou uma coisa que serve para todos nós, o temperamento não muda de repente. Isso me preocupa, porque eu sei que não muda. Então, nós temos que trabalhar o nosso temperamento aqui e agora. Por quê? Aí ele deu o exemplo da cobra. A cobra sai toda a casca, chama casca, eu não sei como chama, os biólogos aí. E ela continua venenosa. Foi forte essa analogia. É verdade, né? Então, o temperamento, nós não vamos mudar. É o último, depois de várias vidas. Mas nós temos que começar a mudar esse temperamento aqui e agora. Porque, senão, mesmo saindo do corpo, mesmo tendo várias experiências, eu vou começar agora a ver aonde o meu temperamento pode começar a reconstruir aqui. Porque não pode ser mudado só em outra vida. Começa se reciclando os trafares. Os trafares. Vou em cima deles. Aproveitando o microfone, na 6ª linha da fatologia, é a 3ª, de baixo para cima. Poderia explicar mais o entendimento das realidades de fatos e parafatos nos quais os amparadores atuam a favor do dessomante? 3ª linha. Entendimento. O entendimento das realidades, dos fatos e parafatos, nos quais os amparadores atuam a favor do dessomante. O que quer dizer isso? Os fatos e parafatos, eles, na verdade, mostram as conclusões mais corretas. E os amparadores atuam a nosso favor, a favor do dessomante, eu estou me colocando aqui como dessomante, e também como na projeção. Eles atuam favorecendo. Por quê? Lógico, pela meritocracia, pelo seu saldo positivo, né? Do seu ciclo multiexistencial pessoal. Eles atuam juntos, eles estão ali, não é ajudando você a dessomar, atuam no que estiver precisando. E há pouco tempo, o professor Valdo falou, por que você não pesquisou a dessomante?
Eu fiz angioplastia e estava na UTI. E eu falei, vai ser efeito do remédio. Eu vi uma pessoa, fica tudo tampada de maca, sei lá como que chama aquele pano, e uma pessoa saiu volitando baixinho, loira, do cabelo. E eu vi que tinha amparadores, mas eu não vi o rosto, aquelas energias brancas junto. E ela saiu volitando, porque geralmente você sai meio cambaleando, pelo menos os que eu tenho visto. E a hora que eu vi aquela pessoa volitando, eu falei, é efeito do remédio. Eu sou muito cética, é o COC, cética, otimista, cosmoética. Chamei uma moça, falou assim, falei, olha aqui do lado, o que está acontecendo do lado? A mulher tinha dessomado. Foi uma correria. O que eles fizeram comigo? Me tiraram daquele local, puseram num canto lá onde ficam os aidéticos. Por quê? Aí eu perguntei ao meu filho, por que eu mudei de local? Porque você viu a mulher morrendo, você não tem que falar. Eu não falei nada. Eu só vi a mulher sair volitando, inclusive achei que era do remédio. Porque você toma um remédio, já tinha voltado. Então, a ciência convencional, além de não acreditar, mas você vê que os amparadores atuaram a favor dela. Aí eu falei isso com o professor Valdo, uma vez que eu vim aqui, ele falou, você tinha que pesquisar no outro dia como foi a vida dessa pessoa. Porque é uma autopesquisa, uma pesquisa importante. Só que, a hora que eu perguntei quem dessomou tal hora, assim, ninguém dá informação. A ciência convencional, meu filho mesmo, eu falei, veja lá o nome dessa mulher, onde mora, para eu ir mais fundo. Você não consegue. Porque aí houve ajuda dos amparadores. Interessante. Ela já saiu volitando baixinho e foi desaparecendo. Por isso eu pus isso aí. Bom, aqui tem muito das minhas vivências, em outras palavras. Selma, por favor, na página 30, parafatologia, no finalzinho da primeira linha. A gratificação in loco da imortalidade. Você pode falar? Que linha? A primeira. No finalzinho da primeira linha. A gratificação in loco da imortalidade. Olha, veja bem, é uma gratificação in loco, quer dizer, no local que você viu que você não morre. Sabe, a projeção lúcida é uma ferramenta importante porque você vê in loco que você não morre. Você vai na sua paraprocedência, você está vendo no local, in loco, para onde você vai. Seja melhor ou pior, aonde for. Então, dá uma gratificação, porque você vê a sua paraprocedência. Nós já viemos da baratrosfera, mas já tem outras vidas, não é dessa última. Então, é uma gratificação, é nesse sentido que eu coloquei aí. Te dá uma harmonia, uma gratificação, um bem-estar, todas aquelas palavras bonitas que vêm por aí. Agora, muito obrigada. A verbetógrafa, professora Selma, na parafatologia, página 30, terceira linha, você traz a decolagem transitória do psicossoma ou mental soma, esclarecendo a dessoma. Aí ela relata. A decolagem transitória do psicossoma. Por que é transitória? Porque você sai em 5 minutos. Ela faz um relato aqui, e aí faz a pergunta. Deixa eu ler aqui. Então, lê o relato. Tive uma vidência no meu quarto de um busto de homem. No dia seguinte, toco o telefone e uma voz nos comunica a morte de um amigo e advogado da família no dia anterior. Fiz o link com minha experiência e confirmei a semelhança. Como eu poderia ter visto esse psicossoma desse homem de 50 anos, em plena forma? Ele tinha acabado de fazer um check-up, recém-dessomado, que não emitia qualquer apelo. Como desenvolver uma ajuda mais assertiva em relação a essas visitas? Por favor, poderia me esclarecer? Olha, eu depois volto aqui na pergunta. Você teve uma projeção, aquela que eu nem coloquei aqui, porque é mais ensaio dessomático, a projeção do adeus. Porque quando nós estamos dessomando, o nosso psicossoma ele fica mais denso. Como eu vi essa moça volitando, esse senhor que mesmo fazendo check-up, ele infarta, o nosso corpo físico ele é muito... Hoje estamos aqui, amanhã não vamos estar.
Então, o psicossoma está tão denso que ele foi até você e falando, ó, já estava dessomado. É o psicossoma denso, com muitas energias. Então, é mais ou menos isso daí. Agora, quanto ao número 2 aqui, é transitório. Você vê que ele saiu do corpo, ele dessomou. De psicossoma, ele foi falar para você que ele havia dessomado. Ele só não falou, mas é a mesma coisa. Ela pergunta, Selma, como desenvolver uma ajuda mais assertiva, no caso, acho que é mais positiva em relação a essas visitas. Entendeu? Ela está perguntando o que você sugere, ela recebendo uma visita, do caso de uma projeção do adeus, enfim. É uma hipótese, né? Pode ser isso, realmente. Mas ela tem, a projeção do adeus é muito comum. Sim, sim, mas no caso ela pergunta como proceder. O que você poderia fazer aí nesse momento, numa maior tranquilidade, serenidade, exteriorizar as melhores energias fraternas para ele dessomar e tá dessomado, ter lucidez. Nosso trabalho é pensênico. Você vai, que quer dizer isso? Seus pensamentos, suas energias, para que ele fique lúcido. Porque nesse momento ele saiu, às vezes ele nem estava lúcido. Ele foi denso no seu quarto. O nosso trabalho é exteriorizar as energias com os pensênios mais fraternos para essas pessoas. Tá? Então, de mental soma, a saída do corpo ela é diferente, é mais de ideias, mas ela é muito gratificante e nos traz informações assim que não tem como também. O psicossoma e mental soma, você não tem dúvida, porque você vê que é real, que não é. Agora, vamos assistir esse pessoal, a projeção do adeus. Eu já tive com uma tia que era muito ligada a mim, e ela dessomou num desastre, e ela veio, o corpo psicossoma, ela já tinha, depois de meia hora desligaram, dessomou. O que é que eu fiz? Nada, a não ser exteriorizar as energias e um pensene de fraternismo para que ela continue em outra dimensão mais lúcida. Boa tarde. O sinergismo, por favor, sinergismo para cérebro do assistido. Pode falar mais alto. Okay. Sinergismo. Sinergismo para cérebro do assistido, para cérebro do amparador extrafísico. Terceira linha. Certo. O sinergismo sinergismo para cérebro do assistido e para cérebro do amparador. Sim, obrigada. Esse? Olha, na verdade, há esse sinergismo do assistido. Vamos supor, vou dar exemplo da TENEPS, que é o que eu vivencio. O meu paracérebro está conectado com o paracérebro do amparador. Eu entro em descoincidência vígil, então eu estou conectada com o paracérebro do amparador. Consequentemente, o paracérebro do amparador, o mental soma, vai estar conectado com o assistido. Então, há um sinergismo, e o meu também, lógico. Então, essa conexão, por isso que não adianta fazer TENEP, deitar e já começar. Trabalhar as energias, entrar em descoincidência vígil, sem dormir, e vai haver essa conexão do paracérebro do amparador com o paracérebro do assistido, e o nosso paracérebro também vai estar. E as pessoas ainda falam, às vezes, quando fazem curso, que a TENEPS ainda é uma TACOM. É mental soma. Não existe TACOM naquele momento. O mental soma que é trabalhado. Por isso, esse sinergismo do paracérebro ao paracérebro do assistente. Na efeitologia, a última linha, os efeitos dos ganhos multidimensionais. Você pode expandir essa questão aí? Quais seriam esses ganhos multidimensionais? Os efeitos desafiadores? Os efeitos dos ganhos multidimensionais. Os efeitos dos ganhos multidimensionais. Olha, eu vejo os efeitos, isso tudo que está desde o primeiro. Os efeitos dos ganhos multidimensionais. Você ganha muito com isso, você primeiro ganhando fazendo autopesquisa. Porque senão fica místico, vira religioso, vira como Swedenborg, né? Leva para o lado religioso. Então, é um exemplo bom da síndrome de Swedenborg. Então, os ganhos multidimensionais, você vai priorizar a sua evolução. Se eu sou uma consciência em evolução, eu tenho que priorizar. Então, os ganhos multidimensionais
é uma primeira informação que eu vejo. Eu sou uma consciência em evolução. O que eu vou fazer para que eu possa evoluir melhor? E aí vem todos esses efeitos aí e muitos outros. Como a gente tem que pôr só, quer dizer, pode pôr até mais, mas a gente põe o 7 para por ali. Os ganhos multidimensionais são muito, porque essa é uma tarefa de esclarecimento o tempo todo. As informações que você recebe, elas são desafiadoras. Muitas vezes, se você não tiver um equilíbrio, você faz como o Swedenborg, acha que é dom de Deus e você vira religiosa. Então, é muito sério os ganhos multidimensionais, porque você não é diferente de ninguém. Você fez algo e está tendo uma ficha evolutiva acontecendo esses ganhos, e vamos ver se não para por aí, porque senão também não adianta. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Agora, tem muitos ganhos aí, se a gente for enumerar, viu? Seria uma boa pergunta para um próximo. Professora Selma, na fatologia, terceira linha, na página 29 mesmo, você poderia comentar a hiperacuidade da compreensão dessomática? Ah, tá. A hiperacuidade da compreensão dessomática. Olha, a hiperacuidade, você começa a ter uma lucidez maior da sua dessoma. Então, essa lucidez maior da sua dessoma, você desmistifica, você educa para a sua... Eu coloquei na definologia, olha, responde essa pergunta. Você vai em várias dimensões, né? E o que você vai acontecer? Vai obtendo melhor entendimento e preparando-se para a sua própria dessoma atual. Então, eu vejo que vem uma preparação para a minha dessoma atual. Amanhã, hoje, daqui 5 anos, não sei quando. Né? Então, esse é mais ou menos por aí. Você tem essa hiperacuidade, quer dizer, lucidez maior, e compreende a dessoma. E compreende a dessoma do outro. Então, isso é mais importante ainda. Amanhã tem a dessoma de da família, ou alguém não tem. Você tem uma saudade, é diferente. Mas o que acontece do estudo da morte, de choro e disso, de ficar evocando finados, etc. e tal, isso também fica totalmente... acaba com isso. O acaba é para acabar de uma vez mesmo. Agora, ele pergunta também, na parafatologia, na página 30, terceira linha, de baixo para cima. Gostaria que você comentasse as retrocognições extrafísicas enquanto provas definitivas da própria série X. Sim, as retrocognições extrafísicas enquanto provas definitivas da própria série X. As retrocognições, elas vêm nos mostrar, pelo menos... e uma retrocognição é muito pouco. O doutor Pedro Fernandes, professor, fala 10, mas eu falo 5. Eu falei para ele que está de bom tamanho, 5 do mesmo tema. Ele falou que é pouco, mas eu tenho 5 de cada tema, de cada vida, aliás. Então, ela vem nos mostrar que a série Exologia está aí, então não dá para a gente não entender a série Exologia, e a consciência ela não vai ressomar quando ela for uma consciência avançada dentro da nossa escala evolutiva, quando for uma consciência livre. E aí ela não ressoma mais. Ela vai assistir galáxias e etc. Então, na verdade, nós temos na retrocognição uma ferramenta de entender. Eu vejo aqui também de entender o ciclo multiexistencial pessoal e o grupal. Porque quando nós dessomamos, nós não vamos levar aquele susto que quem não entende de série, não acredita, fica esquisito. Né? Quem não considera, quem não considera isso. E não vivencia ou não estuda, vamos falar de estudo, seria melhor, vai levar um susto, porque a série Exologia ela é real. E você vai entender o seu ciclo multiexistencial pessoal e o grupal. Então, não vamos levar susto. E, no caso dessa pergunta aqui, é a consciência livre que não vai ressomar mais.
essa da questão da voluntariologia. Você coloca que a agenda extrafísica grupal dos voluntários projetores. Aí eu te pergunto assim, de que modo o voluntariado, digamos assim, facilitou para você abordar esse tema? Se tem influência a questão de você voluntariar? Olha, essa agenda extrafísica grupal de voluntários projetores, eu coloquei porque, geralmente, em alguns cursos, nós marcamos tal dia, por exemplo, para encontrarmos com tal tema no curso. Até demos uma parada nos cursos disso, mas no Colégio Invisível da Dessomatologia, nós temos na nossa agenda extrafísica, do sábado para domingo, nós nos encontramos fora do corpo. É lógico que não é todo mundo que sai do corpo, mas já aconteceu, quando o tema era assistenciologia, foi aquele que eu contei do hospital. Eu saí do corpo e fiz essa assistência. Outro dia já foi um tema, nós vamos mudando de tema. Agora, essa agenda extrafísica ela é importante porque ela na verdade, é uma técnica projetiva que você vai sair do corpo para fazer tal. Então, você tem, na sua mente, você já dorme pensando em sair do corpo e fazer essa assistência, ou o tema que for decidido no Colégio Invisível, ou mesmo você. Eu tenho uma agenda extrafísica. Essa parte eu até já deixei, porque hoje fica tão mental somático que eu deixei a agenda extrafísica de fazer isso, fazer aquilo. Mas é bom ter uma agenda extrafísica. Sabe, eu fiz uns 2 anos, tive uma agenda extrafísica projetiva. Depois que eu consegui, aí você vai deixando e passa para... O mental soma toma conta e você... Até a agenda agora eu comecei a fazer por causa do Colégio Invisível da Dessomatologia. Tem várias iniciativas, né? Ou voluntários, ou grupos de pesquisas, vários fazem esses encontros. Mas é bom ter essa agenda, porque você tem aquilo como técnica projetiva, quase. Eu vou sair do corpo e vou... não é evocar o amparador ou terceirizar, mas encontrar a Cíntia aqui em Foz do Iguaçu. O alvo como ela própria colocou, né? A questão do alvo projetivo, né? Nesse o alvo projetivo, né? Porque o objeto, aquelas coisas, isso aí já passou para mim. Agora, encontrar a pessoa assim, para realmente passar alguma informação importante, não para vê-la só, também seria importante, mas para passar uma informação. Claro. Selma, eu ratifico essa sua condição aí da agenda extrafísica, porque eu já me projetei várias vezes, mas em uma delas, quando estava fora do corpo, eu fiquei, e aí, vou fazer o quê, né? Quer dizer, aí a gente sente mesmo a ausência, né? Isso aí é importante, a questão da agenda, do foco, né? Isso já aconteceu comigo. Exatamente. Sim, então, olha, aí está certo, porque é bom você ter um foco aonde você quer. Né? O que você pretende? Faça algo, sabe? Eu tenho uma técnica que eu faço após a TENEPS. Vou ao banheiro, volto, e eu fico uns 15 minutos, me coloco à disposição dos amparadores para assistir quem precisar naquele momento. E eu durmo com os pensenes de fraternismo, de assistência. Eu demoro ainda uns 15 minutos, eu sou ruim para dormir. Isso assim já são 22h30, quase 11 horas da noite. E esse é o foco projetivo meu hoje, de assistir quem os amparadores necessitarem. Tanto fora, no intrafísico, extrafísico, em qualquer dimensão, em qualquer local, em qualquer pessoa. Então, tenha um foco, realmente é importante. Muito bom você ter esse foco. Agora, a verbetógrafa, na Crescendologia, página 31, primeira linha. Favor explicar o crescendo soltura energossomática, descoincidência vígil, projeção lúcida. Tem tudo a ver. Eu começo com uma soltura do energossoma. Porque essa soltura, que entra desde do EV, que é uma segunda natureza, sim, 30, 40 EVs
que é a minha mestre. Hoje eu não sei nem quantos, porque ele vem naturalmente quando eu quero, no momento que eu preciso. Então, a sua soltura do energossoma, outro dia uma pessoa falou para mim no curso que ia deitar perto de mim para sair do corpo, porque o meu energossoma é igual um quiabo. Eu tenho facilidade de entrar em descoincidência vígil. Então, a soltura energossomática leva à descoincidência vígil e à projeção lúcida, porque você está totalmente descoincidida, não quer dizer que você vai sair do corpo, mas pode acontecer, veja bem, que é o que eu pus na projeção da consciência contínua. Você está totalmente, dorme um sono bem, descansou até 2 horas da manhã, e você continua fazendo, acordou e vê você totalmente descoincidida, quer dizer, o seu energossoma está totalmente solto, e aí eu falei, eu vou sair do corpo, e dessa vez vai ser uma projeção da consciência contínua, quer dizer, eu não vou ter gap, eu não vou ter falta de lucidez. Então, eu continuei fazendo EV e exteriorizando quase 1 hora. Eu tenho muita vontade e persistência. Isso é uma coisa que eu tenho. Então, depois de, eu não sei se foi meia hora, 1 hora, porque não dá para você ver o tempo assim, eu saí percebendo todos os sons intracranianos, a dicotomia, tudo, e essa projeção da consciência contínua, tanto ela foi na ida e na volta, pelo mesmo trajeto. Então, foi uma projeção muito clara, foi assistencial, fui assistir, mas tanto o caminho de ida e de volta foi o mesmo. E volta ainda tem um banho energético que comprova o que eu acabou de vivenciar. Então, na verdade, o energossoma solto leva a projeção consciente. Selma, aproveitando essa pergunta, eu queria que você me falasse técnicas que me ajudem. No ECP3, em julho, o que aconteceu? Eu percebi que eu estava acordada, mas ainda dentro mesmo, encaixada. E daí tinha acontecendo lá uma aula, dentro do campo do ECP3. Um amparador explicando técnicas para sair do corpo. E daí eu lembro de ter dito algo do tipo, só levanta e sai. E daí eu fiz isso, levantei e saí. Já coloquei como alvo direto ir lá para o campo, só que daí eu perdi lucidez, não lembro de mais nada. De lá para cá, quando eu faço o curso de campo, o que eu percebo? Às vezes eu apago, né, durmo. De repente, quando eu tenho lucidez, eu percebo que o meu energossoma está inteiro vibrando. Só que eu não consigo sair do corpo. E daí eu lembro de quando falou levanta e sai. Só que eu penso que se eu fizer um esforço para sair, eu acho que o esforço vai ser físico e eu vou acabar acordando, coincidindo de novo. O que eu posso fazer nesses momentos para eu tentar me projetar com essa consciência contínua? Olha, Cíntia, pelo que eu te conheço, você fez um progresso assim, de 100%. Né? Porque os veículos eram quase muito trancados. Vida trancada é esses veículos muito presos. Então, se você já aconteceu isso no ECP3, vai acontecer na sua casa e vai em frente. Agora, veja bem, não desanime. O que você tem que colocar, na verdade, eu vou sair do corpo e ter lucidez. Eu vejo por aí. Eu uso muita técnica, tipo... de saturação mental, sabe? Eu vou sair do corpo, e aí você continua exteriorizando, que você vai sair do corpo, com lucidez, porque também sem lucidez não adianta. Usar, então, a exteriorização de energia. Eu uso EV e exteriorização. Quase que você fica... o EV, quando ele está... a harmonização de todo o seu holossoma, né? Todo o seu corpo. Então, você já fica totalmente na exteriorização. Eu continuo a ver a exteriorização, mas, na verdade, depois fica uma coisa só. E eu vou sair do corpo. Você coloca isso. É quase que... como chama isso? Que não é até legal, que você faz sua própria cabeça, mas... auto-hipnose? É uma auto-hipnose, mas é uma auto-hipnose positiva. Eu vou sair do corpo, sim, e vou ter lucidez, mas tem que ver o porquê você não está saindo, como está o seu dia a dia. Porque, às vezes, também, eu não tenho objetivo nenhum para sair do corpo. Tá? Eu acho isso muito importante. Por isso que esse foco na assistência é o mais importante. Os amparadores atuam a seu favor. Porque, se eu não tenho esse foco de sair do corpo para assistir,
O que eu vou fazer fora do corpo? Né? Tem, tudo bem, vamos a Londres passear, dá para fazer isso tudo, isso não é errado. Mas o foco assistencial, eu acho que é o principal. Porque sair do corpo você vai sair, é só você utilizar essa técnica. Agora, o importante é ter aí não é evocar o amparador, aí ele te dá essa força, ele atua a seu favor. Entendi, obrigada. Tudo bem? Agora, professora Selma, na estrangeirismologia, na página 29, primeira linha, favor explicar o projetário. O projetário... o projetário é um local que nós, e aqui todos os locais tem, onde você está preparado para ter a projeção consciente, sair do corpo, ou experiência fora do corpo. Mas, na verdade, como eu moro lá no interior de Uberaba, Minas Gerais, o meu próprio projetário é minha base física, onde eu faço TENEPS. Então, eu faço, depois que eu fiz um curso com o professor Wagner Legrete e a professora Nancy, o laboratório do estado vibracional, de 15 em 15 dias, 1h30. Então, ali já está preparado, não é só para sair do corpo, é para estar, não é perto da TENEPS, é outro horário, é um horário que, enquanto eu dou lanche para o marido, e aí eu fico, olha, agora 1h30 eu vou estar assim, não bate, eu tranco a porta, porque senão ele pode entrar. E aí é um projetário, só que tem um local específico também aqui de onde faz projeção consciência, aqui no CAEC e nos outros campos também. Isso, lembrando, por exemplo, na IAC tem um projetário. Tem IAC, lá em Portugal, isso, né? Tem lá, e tem em Saquarema, tem Aracê, tem vários locais. Que aí já são as construções maceteadas para porque projeção. já estão prontos, vários projetores passaram por ali. Já tem a forma, né? O holopensene da projeção. A forma holopensene que está ali, então você tem tudo para sair do corpo. Exatamente. Agora, a verbetógrafa. Na pensenologia, página 29, quarta linha. Você poderia falar mais sobre a harmonia entre os holopensenes multidimensionais? A harmonia entre os holopensenes multidimensionais. É o holopensene que o projetor deve ter sempre, que é quase igual ao primeiro, né? Porque se você sai do corpo e não tem uma harmonia holopensênica, eu saio do corpo e vou pensar, nossa, para que você suicidou? Enquanto uma consciência, por exemplo, patológica. Então, eu tenho que ter uma harmonia entre com o holopensene, né, na multidimensionalidade. E isso tem que ser trabalhado aqui também, porque aqui vem os holopensenes negativos. Então, o meu holopensene tem que ser trabalhado aqui e lá, porque senão eu saio do corpo e vou falar assim, vi uma pessoa que tem X, ou suicidou, vamos dar esse exemplo. E aí eu vou falar, para que você... Quer dizer, você fala por telepatia, mas, quer dizer, eu não tenho que ver o erro do outro. E se eu vejo o erro do outro aqui, eu vou não vou ter o holopensene, que aí é o que eu coloquei, o holopensene de harmonia, quer dizer, de fraternidade. É mais ou menos por aí. Agora, na fatologia, na mesma página, quarta linha, você poderia esclarecer mais sobre a higiene consciencial, colaborando para o ensaio projetivo dessomático? Como otimizar a nossa higiene consciencial? A higiene consciencial ou saúde consciencial, que eu acho que ficaria até melhor aqui, né? A higiene consciencial é você ter essa saúde ou higiene no seu holossoma, né? Que vai colaborar para no estado projetivo dessomático. Então, se no ensaio dessomático, se eu tenho, na verdade, o holopensene, higiene consciencial, eu vou até conseguir aquela autocura consciencial quando acontecer a dessoma realmente atual, a minha próxima dessoma. Então, é muito importante trabalhar com essa higiene ou saúde consciencial, vai colaborar com o ensaio dessomático, com a nossa evolução, inclusive. E aí, só lembrando, né, professora Selma, que existe o verbete higiene consciencial.
Existe esse verbete na enciclopédia, justamente é dentro disso que você falou, a questão da manutenção do holopensene. Tem vários verbetes que colaboram com esse verbete aqui. Exatamente. Agora, como? Um questionamento? Claro. Selma, eu achei interessante porque tem uma colega minha que dessomou o ano passado, no mês de maio, mês de abril, 15 de abril. E esse ano eu tive uma projeção com ela não me via, mas eu a via. E tentava me comunicar com ela, mas por conta dela não me ver, não conseguia estabelecer um diálogo. Mas fiquei feliz porque ela saiu volitando numa velocidade muito grande. Então eu pensei, ela domina, ela tem conhecimento desse corpo extrafísico, né? Ela tem conhecimento do psicossoma e sabe utilizar, digamos assim, algumas questões relacionadas ao psicossoma. Então a parafisiologia do psicossoma, ela já tem algum domínio. E fiquei feliz de saber disso, né? De presenciar esse avanço dela lá no extrafísico. Que não tem a ver muito com a questão do mental soma, assim, diretamente, mas já é um avanço você ter esse conhecimento. Então, eu te pergunto, você poderia colocar mais questões aí envolvendo a parafisiologia do psicossoma, ajudando o pós-dessomado? Eu não entendi só o finalzinho do psicossoma. Por exemplo, o conhecimento do psicossoma. Essa questão de você enxergar 360 graus, essa parafisiologia do psicossoma, de que forma esse conhecimento vai ajudar a pessoa que recém-dessomada? Olha, o recém-dessomado, ele passa por um processo que depende da meritocracia e da ficha evolutiva. Então, não adianta nós queremos comunicar e ficarmos forçando algo que não está no momento, né? Isso aí não tem nada muito a ver, mas você que vai pesquisar. Agora, eu vejo muito, dentro, não sei se vai entrar dentro do que você está perguntando, até uma pergunta para nós. Quando saímos do corpo, como é a transfiguração do nosso psicossoma? É sadio ou patológico? Até isso nós temos que pesquisar. É lógico que tem lugar que nós podemos camuflar, mas se a pessoa ainda está com a autotransfiguração ainda, patológico, que eu falo não sadia, que você vê às vezes alguma tristeza, algo está faltando. Porque o recém-dessomado, nós temos que julgar energias e pensamentos bons para que ele tenha lucidez e continue o seu processo evolutivo. E não assim, eu não tenho muito essa preocupação de querer comunicar. Por exemplo, a minha irmã dessomou, eu deixei a coisa acontecer normalmente. Mas aí cada um é um. Agora, Selma, só assim, eu estou aqui pensando, né? Uma das dicas para a pessoa saber se ela está no intrafísico ou no extrafísico, por exemplo, conforme você próprio já colocou anteriormente, é esse tipo de abordagem do psicossoma, né? São algumas características da parafisiologia do psicossoma que o soma não tem, né? Penetrar em parede, enfim, uma série delas. A questão da própria volitação e tal. Então, quem sabe isso não deixa de ser também uma conscientização para a pessoa abordar, pensar na hipótese de estar dessomada, né? Ou estou projetada ou estou dessomada. Ele tem os atributos, né? Nós temos os atributos do psicossoma. Isso. Inclusive, estou projetada ou não? Por exemplo, eu estou projetada aqui assistindo. Isso. Agora, a pessoa que dessomou, que amanhã sou eu, nós vamos chegar a esse momento de que nós vamos perceber que dessomamos. Eu tenho certeza disso. E essa pessoa que você quer comunicar, ela vai chegar também. Isso. Esse atributo vem. Uhum. Agora tem uma pergunta aqui na tecnologia, página 30. Você já comentou, sabe, Selma, um pouco sobre a soltura da energossomática, mas ela pede para você, por favor, explicar a técnica da soltura energossomática na tecnologia. Sim, nós já falamos, mas vamos repetir. A técnica da soltura energossomática, é lógico que tem projetor, mas já está com o energossoma solto. Como nós não estamos, às vezes nós estamos com os veículos ainda trancados, técnica da soltura do energossoma, pelo menos eu entendo, Selma, que eu fui soltando o meu energossoma através de estado vibracional e exteriorização.
né? Então, a coisa vai acontecendo 1 ano, 2, 10, sei lá quanto tempo. Ou, às vezes, a pessoa, num mês, já está também com energossoma solto. Mas a técnica que eu utilizo é de fazer EV e exteriorização. Se alguém tiver alguma outra aí, quiser colocar uma técnica melhor. Não, acho que é básico isso, né? E claro que a TENEPS diária vai estar colaborando muito para isso. A TENEPS colabora muito porque você está com energossoma solto, está em descoincidência. Exatamente. Então, tudo colabora. Eu acho que também laboratórios, dinâmicas. E laboratórios, sim. Todo laboratório, gente, enquanto técnicas, esses laboratórios de técnicas aqui, eu vou sair daqui e vou para o complementário. Então, tudo isso, vamos falar assim, tudo são ferramentas evolutivas. Malhação do energossoma, né? Malhar o energossoma, lembra? Tem uma aluna que ela fala, que ela me vê e fala, ela pensa, porque de tanto que a gente fala, né, Cíntia, você sabe disso, porque senão é um trabalho que faz o energossoma soltar. Não tem como. É interessante prestar atenção, sim. Conversou com alguém, assimilou, EV para desassimilar, percebe o que sentiu antes, o que sentiu depois, como ficou durante também. Isso, sim, no dia a dia, vivência em cada situação, experiência, em dinâmicas, laboratórios. E daí vai tendo mais lucidez sobre o seu próprio holossoma e anotar tudo. Não é? Anotar para ver a evolução que teve. Nós ainda não fazemos, pelo menos eu vou falar por mim, essa observação dos fatos e parafatos o tempo todo na multidimensionalidade. Nós não pensamos como consciex, pelo menos o tempo todo. Claro. Tem momentos que eu falo, não, vamos ver o fato e parafato, mas o tempo todo ainda me falta. Estou falando por mim. Mas então, em geral é essa a nossa realidade, claro. Qualquer coisa você distrai e tal, e a gente não vê a realidade, a para-realidade, claro, que precisava, a coisa mais sutil, sabe, Cíntia? A gente acaba passando batido. Selma, nessa questão das técnicas para se projetar, comigo acontece mais a partir do sonho. Eu estou sonhando e, de repente, aparece uma situação bem esdrúxula, né, bem extravagante, e, a partir dessa situação extravagante, eu chego à lucidez. Aí eu percebo aquela situação, questiono, e, em seguida, a partir desse questionamento, a lucidez chega, e daí eu começo a dar um direcionamento e começo a conduzir o que antes era um sonho. Aí daí vira projeção. No meu caso, acontece muito dessa forma, mas acontece mais de forma espontânea do que provocada. Cada um tem a sua técnica. Você escolheu a melhor técnica para você. Tudo bem. Selma, Marilza, tudo bom? Oi, tudo bom, Marilza? Tudo bom. Eu queria, por favor, que você explicasse na página 31 o último antagonismo, antagonismologia, o antagonismo, análise profunda, síntese superficial, dentro do contexto do verbete. Porque, olha, análise profunda é diferente de uma síntese superficial, ou análise superficial, né? Então, nós fazemos, muitas vezes, totalmente antagônico uma análise profunda, e eu vou ter uma síntese profunda, e é antagônico a uma síntese superficial, porque, muitas vezes, nós levamos para esse lado da superficialidade, né, de mistificação, e principalmente com o ensaio dessomático nesse tema, e o que não é o ideal. Então, por isso que eu coloquei que os fatos e parafatos conduzem a conclusões corretas do pesquisador e pesquisadora, porque nós temos que fazer uma análise mais profunda para não levar para a mistificação. Agora, Selma, nesse sentido, aí na mesma antagonismologia, tem uma pergunta também que tem a ver com isso que você está falando. Pode explicar sobre o antagonismo espectador da vida, protagonista da vida multidimensional? O espectador da vida é aquele que nós ficamos, né, vendo a vida passar. E a maioria das pessoas e ser protagonista da vida multidimensional, quer dizer, ser o ator, o autor, ou para-autor, né? Fica melhor, para-autor e para-protagonista da vida multidimensional. É nós realmente vivenciarmos e registrarmos, porque o acúmulo dos registros é que vão nos dar
essa hiperacuidade, senão é como se nós estivéssemos só falando, né? E nada melhor do que a projetabilidade, e a projetabilidade para promover é a ferramenta, esse protagonismo. É uma condição, né? Exatamente. Tudo bem, Marilza? Eu queria ver como você emprega isso em termos da projeção do ensaio dessomático projetivo. Você, pelo que eu vi aqui, você... Onde você está? Qual página? Tá. Ainda sobre o antagonismo, análise profunda, síntese superficial, você vê qualquer experiência projetiva como um ensaio dessomático, né? Um ensaio projetivo dessomático. Você usa a projeção consciente para exemplificar. Para ensaiar a minha próxima dessoma, a minha próxima morte atual. No momento que você se sente projetada, que você tem consciência que está projetada, você, poxa, eu estou sem o corpo físico, então eu estou semi-dessomada, né? Porque você é uma consciência lúcida, que é como se estivesse dessomada. Aí você faz uma análise profunda desse momento, você aprofunda a experiência, registra a experiência e depois eu vou observar os fatos e parafatos do outro dia. Se vai colaborar com algo para a minha evolução. Porque senão não adianta nada também. Senão não adianta eu sair do corpo. Você não faz a experiência. E não observar se aquela experiência está me acrescentando nos fatos e parafatos daquela semana, ou de 3 dias, 1 mês, sei lá. Selma, nós duas somos experientes aí na vida de uma forma geral, né? Então, eu gostaria que você explicasse uma coisa que eu achei muito importante, que você colocou em paradoxologia, que é o ensaio dessomático, eliminar o personalismo, amplificando o universalismo. Na parafatologia? Embaixo de antagonismo, na página 31. Tá. Então, eu gostaria que você explicasse como é que poderiam usar essa experiência para as pessoas que estão se trabalhando essa questão do personalismo. Mas você está falando do paradoxo? Paradoxo, é o paradoxologia. Selma, eu vou pedir para você ser breve, que nosso tempo esgotou, tá bem? O paradoxo do ensaio dessomático, eliminando os personalismos e amplificando o universalismo. Por quê? Você vai sair do seu egocentrismo, a sua conduta sai do egocentrismo. Você começa a sair de si, e a projeção lúcida, gente, é caminho para a vivência do universalismo. Sabe? Então, você vivencia o universalismo, você deixa os apegos, você começa a entender o que é sair de si para estudar a si mesmo. Então, você vive, sai de si, sai do personalismo, da sua vida, do seu individualismo, e começa a entender mais. Eu vejo assim, você entende a multidimensionalidade, o macrocosmos, e aí você vai aprofundar para valer o seu microcosmos. Tá ótimo, muito bom. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a participação de vocês, a presença aqui dos tertulianos, as perguntas feitas pelos teletertulianos. E, professora Selma, aguardamos os próximos verbetes. Parabéns pelo dia de hoje. E os nossos comerciais. Obrigado. Nós tivemos 20 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Nos recados nós temos Pilar, com o 9º Fórum de TENEPS, Cíntia, Programa Amparadores do Campus IPC, a Keiko, Programa Verbetografia, e Alzira, Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor. Boa tarde a todos. O CAEC está divulgando a Semana de Imersão no Holopensene da TENEPS. 2 acoplamentários em 2 finais de semana, de 20 a 22 de dezembro, e o outro 27 a 29 de dezembro. E uma oficina
do Parassociograma e TENEPS, no dia 26 de dezembro. E durante essa semana vai acontecer o 9º Fórum da TENEPS e 6º Encontro Internacional de Tenepsistas. É um evento anual da CCCI, com o objetivo de reunir interessados em iniciar a TENEPS, os praticantes novatos e também os praticantes veteranos, além de pesquisadores, em geral, da tenepsologia, que vão estar presentes, sejam tenepsistas nacionais e internacionais, vamos dizer assim, tenepsistas universalistas, né? E vão promover o enriquecimento com os debates e o somatório de experiências, aprofundando o tema, que é o aprofundamento mesmo da TENEPS. Vão participar vários EPICONs, entre eles, eu vou citar só o Pedro Fernandes, Marina Tomás, e vários conferencistas, entre eles Kátia Aracaki, a Nilce de Oliveira, o Alexandre Nonato. E se você não puder participar, estando aqui presente, faça a sua participação online. Busque informações e inscrições através do e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 45, código de área, e 3525-2652. Obrigada e vamos para lá. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para apresentar a vocês o programa Amparadores do Campus, que é um projeto que visa o financiamento de melhorias e qualificações do campus Saquarema, do IPC, no Rio de Janeiro. Então, é um programa novo, tá? Ele se iniciou esse ano. Nós já temos 208 associados. Então, esse projeto, o Programa Amparadores do Campus, está financiando agora o primeiro projeto, que é o Gesconário, um lugar para você sentar e fazer a sua GESCOM, imerso no ambiente de natureza. O Gesconário já está na etapa final, então, a próxima fase é a colocação de cadeiras, estantes. Então, nós esperamos mais associados. Então, para você que tem interesse em conhecer mais o programa e até se tornar associado, entre em contato com qualquer unidade do IPC na sua cidade. Pode pesquisar pelo site www.iipc.org ou ligar também no telefone aqui em Foz do Iguaçu, DDD 45 2102 1448. Aguardamos vocês, então, como próximo amparador do campus. Obrigada. Boa tarde. A Enciclo Sapiens convida tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o seu verbete a fazer o programa Verbetografia, que vai ser no formato EAD, ensino à distância, que vai começar no dia 27 de fevereiro de 2014. É interessante fazer desde já a inscrição para antecipar o processo da aprovação do título. Mesmo aqueles que já fizeram o curso, né, e também já defendeu o verbete, podem fazer a inscrição, podem refazer o curso para qualificar a sua produção verbetográfica. Para fazer a inscrição, entre em contato com o CAEC, recepção do CAEC, pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo site e-mail caec@caec.org. Obrigada. Olá, pessoal. Gostaria de convidá-los para o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor, nos dias 17 a 19 de janeiro de 2014. Este curso tem como característica a pessoa identificar as questões de ansiedade, baixa autoestima, falta de autoconfiança, esgotamento energético e depressão devido ao fato de a pessoa não assumir os seus trafores. Então, este curso propicia instrumento e campo autopesquisístico para o enfrentamento dessa síndrome. Sejam todos bem-vindos e a inscrição e informações podem ser obtidas na recepção do CAEC. Obrigada.
O verbete de amanhã será Inventário Parapsíquico da Infância, especialidade Autopesquisologia, verbetógrafa, professora Juliana Nicolau. Obrigado, até amanhã.